pra tu ter uma noção, cara, isso aqui era o meu quarto, entendeu? Tipo assim, tá tudo cheio d'água, cara. Meus móveis, tudo. Tipo que eu perdi tudo, entendeu? Agora minha vida vai começar do zero, cara. Tá vendo? Essa é minha casa hoje, cara. Aqui, ó, o cômodo do meu filho. Cheio de água de fossa. Meu guarda-roupa cheio de água dentro. Ah, é uma manicure, né? Bem sucedida. E daí tem gente que acha até que eu sou milionária, né? Essas coisas todas. E na verdade nada disso, né? Eu sou uma pessoa normal, trabalho pra caramba. E tipo assim, é uma forma de fazer as pessoas entenderem, né, um pouco da minha trajetória. E nesse vídeo em especial eu queria falar com vocês, tipo assim, sobre o Paraíso das Unhas. Eu sempre falo pra vocês, né, que eu tive um salão. Hoje eu não tenho mais esse salão. E daí eu queria falar pra vocês um pouquinho do que foi a trajetória desse meu salão, tá? Há uns anos atrás realmente foi um sonho meu. Foi um sonho que eu tive, que eu falo pras meninas que foi um sonho que meio que virou um pesadelo. Eu só não me arrependo das coisas que eu não fiz. Era sonho, então eu fui atrás, eu não medi esforços. Eu fiz o que eu podia e o que eu não podia pra poder alcançar esse sonho. Então é uma forma de estar alertando, até ajudando a vocês, né? Que eu acho que esse sonho meu de ter um salão, né, é o sonho de muitas de vocês. Aos poucos eu acabei vendo que eu não precisava de nada disso. Eu não precisava ter um maior salão, um melhor salão, um montão de salões. Eu só precisava ter um espaço para atender minha cliente e hoje eu sou muito feliz assim, tá? Hoje eu tenho meu espacinho, atendo a minha cliente, então geralmente sou só eu e ela. No máximo, às vezes tem uma ou duas clientes que chegam e daí acaba que a gente fica ali batendo um papinho, mas hoje assim, eu preferi realmente trabalhar hoje sozinha, dentro do meu espaço, atender a minha cliente do meu jeito, assumir a responsabilidade somente pelos meus atos, tá bom? Pelo meu trabalho, deu muito mais certo. E eu também pude me dedicar mais aos outros trabalhos, né? Vamos voltar no tempo, né? Lá atrás, eu sempre falei pra vocês que eu comecei a fazer unha em 2006, né? No meado do ano de 2006, tava em plena Copa do Mundo, né? Rolando, e eu resolvi fazer a unha de uma menina que trabalhava comigo. Isso aí vocês estão cansadas de saber também, né? Quem me conhece, mas quem não conhece vai ficar sabendo agora. Eu olhei as unhas daquela menina, né? A menina era uma menina de família humilde, né? De origem humilde e tudo, e ela trabalhava comigo, me ajudava. Ela era novinha, bem novinha, tipo, devia ter aí seus 14 anos, 15, por aí. Então, tipo, sabe como é? Nessa idade, eu sei porque eu passei nessa idade, né? Com dificuldade, a gente não tem. A gente quer ter um batom, às vezes simples, baratinho, a gente não pode ter. Às vezes a gente quer comprar, às vezes, um chinelo e não pode comprar. Às vezes a gente quer comprar uma simples blusinha pra vestir e não pode comprar. E às vezes a nossa mãe não pode dar. Então o caso dela era mais ou menos parecido com o meu, né? Ela começou a trabalhar comigo, me ajudar, né? Fazer salgadinho. Então por ela ser muito novinha, né? Então eu ensinava ela a modelar, né? Coxinha, bolinha de queijo, essas coisas todas. Contar o salgado, ensacar, etiquetar. Era bem um trabalho meio tipo uma produção, né? E era tudo feito manual. Então eu batia as massas, eu fazia os recheios e daí elas geralmente enrolavam. Depois colocava pra congelar e aí depois elas botavam na mesa, né? Soltava tudo, ficava soltinho, contava. Então era uma produção pra poder entregar, né? Um belo dia eu tava vendo a unha dela e a unha dela era uma unha bonita, né? Assim, longa. Sabe essas unhas que tem assim a base longa, né? E eu sempre fui roedora de unha, então fiquei assim abismada com a unha dela. Falei, nossa, a unha é tão bonita. Eu falei, pô, por que tu não faz a unha? Aí ela até falou, não tem dinheiro, né? Tipo, ela não tinha condição de fazer realmente. E eu peguei e falei, vamos fazer tua unha então hoje, né? Depois do salgado, vamos lavar a louça e vou dar um jeitinho na tua unha. Aí peguei, ajeitei a unha dela, fiz lá uma francesinha, fiz umas florzinhas lá que eu tinha com palito, né? Aquela de bolinha mesmo, aquela florzinha de 5 bolinhas, que todo mundo começa nela. Então, exatamente. Eu fiz aquelas florzinhas, coloquei as cores da Copa que eu tinha. Nem sonhava em fazer unha. Pra vocês verem, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de ser manicure. Mas como eu sempre manuseei alicate, né? Espátula, fazendo a minha própria unha, que eu fazia a minha unha do pé. Fiz a unha dela, então tipo, beleza. Começou a procura pela minha unha devido àquela unha. No dia seguinte já tinha gente procurando aquele serviço. E eu, gente, não sou manicure. Aí depois começou mais gente procurar aquele serviço. Aí, faz a minha unha.
Ah, ficou bom, eu gostei, eu fiz mais uma unha, e daí fiz mais outra unha, e daí eu nunca mais parei, né? Posso dizer pra vocês que os meus problemas começaram ali. Não só a minha trajetória que me trouxe, né, onde eu tô hoje, mas começou também muitos outros problemas que eu nem sonhava em ter. O meu problema naquela época era só mesmo muita luta, né, de ser mãe solteira praticamente, arrimo de família, sustentar minha casa, pagar aluguel. Tinha 2 filhos pequenos, eu tinha que me virar. Então eu me virava em 20 mesmo, trabalhava fora, fazia salgado, eu fazia também coisa que eu nunca falei, torta pra vender, né? Bolo de aipim, bolo de banana, bolo de abacaxi, bolo de cenoura. Então eu fazia aquelas tortas assim inteiras, redondas, né? E eu botava no portão pra vender, eu vendia aquele cuscuz da Bahia, né? Que fala que é de tapioca. Então eu sempre fui assim, muito de me virar. Quando a unha apareceu na minha vida, tipo assim, foi uma coisa muito nova e ao mesmo tempo uma coisa que eu acho que desde a primeira unha que eu fiz, que vieram as 2 meninas da rua procurar, eu acho que eu já comecei a me apaixonar pela unha, né? Acabei cedendo, fiz aquelas 2, daquelas 2 vieram mais outras, e daí eu fui fazendo, até que hoje eu estou aqui. Logo ali no auge, parece que começaram os problemas, né? Desde lá, o mercado de manicure já se mostrava um mercado muito desunido, né? Um mercado muito complicado, e eu nem tinha noção, eu não fazia parte dele. Na rua que eu morava, né, uma rua daqui de Rocha Miranda, tinham acho que umas 6 manicures. E quando elas começaram a ver o trabalho que eu estava fazendo, elas começaram a perguntar, né? Ah, quem é essa manicure, não sei o que, não sei o que lá, porque começou a correr aquela fama, né? Aquela historinha de, eu fiz com a menina dali, com a Ana Paula, que não sei o que. Aí teve manicure que começou a já pegar no meu pé. Começou aquela rincha, né? Aquela coisa, e na verdade eu não queria concorrer, até porque eu nem sabia o que era fazer unha, mas eu gostava, tava começando a gostar da coisa. Comecei a inserir as clientes no domingo, que era a única folga que eu tinha. Então domingo de manhã acordava cedo, fazia almoço e sentava a parte da tarde e começava a atender as meninas. Depois do almoço, daí eu conseguia atender umas 3 ou 4 pessoas, fazia pé e mão e decoração. E as decorações mais simples na época. Comecei a comprar revista, né? Comecei a ver a unha das pessoas, comecei a reparar, e uma vizinha minha começou a me ajudar. Ela fazia a unha no salão de uma colega e ela, aos pouquinhos, ela ia me falando. Ela faz assim, assim, assado. Não era nenhuma coisa de maldade, mas ela me falava até pra me ajudar. Mas ela não queria fazer unha comigo, entendeu? Ela continuava fazendo lá. Até porque a menina fazia uns desenhos legais, né? Mais elaborados. E daí ela decorava com a tinta de tecido já, e eu fazia com esmalte. Então meu trabalho era bem mais primário. Até porque era mesmo primário, era o meu começo. Eu comecei a me interessar cada vez mais pela unha, né? Comecei a querer fazer mais, agradar mais. Eu fui comprando cada vez mais revistas. E daí eu comecei a comprar tinta de tecido também, né, graças a essa minha vizinha, e acabou que eu consegui, aos pouquinhos, pegando mais ou menos a manha do negócio, só de ouvir falar. Até então que eu comecei a ver os cursos, né, comecei a fazer os cursos e beleza, e comecei a atender cada vez mais gente. Me mudei daquela rua, inclusive quando eu me mudei de lá, uma das manicures da rua acabou vindo trabalhar comigo, fazia um trabalho bom de cutilação, esmaltação, e aí foi a primeira profissional que eu coloquei pra trabalhar do meu lado. E a gente fazia uma dobradinha, né, ela cutilava, como ela não decorava, eu decorava a cliente dela e decorava a minha. Aí eu fechei a minha lanchonete na época, que eu vendia os bolos, né, e tudo. Fechei esse negócio e comecei a inserir mais a unha, né, na minha rotina. E comecei a investir mais. Não tinha dinheiro para investir, mas eu era muito curiosa. Então eu ia sempre catando aqui, catando dali. Aí o que aconteceu? A gente ficou trabalhando um tempo, né? Fiquei trabalhando com essa menina, até a Andréia, hoje é minha amigona. Comecei a atender meus clientes, né? Comecei a atender meus clientes no quintal da minha casa. Aí tinha dia que tava chovendo, e aí tinha que botar cliente dentro de casa. A minha casa sempre foi uma casa muito humilde. Então, tipo, eu não tinha nada assim novo. Era um sofá velho quebrado. Então, às vezes estava sujo, encardidinho, né? Aquela coisa toda. E eu, por trabalhar muito, era uma loucura. Então, às vezes, a minha casa estava bagunçada. E às vezes estava chovendo e tinha que atender uma cliente dentro de casa. Muito complicado. E aí eu comecei a almejar ter um espaço para atender. Foi onde começou a intenção de ter um salão. Aí peguei e falei para a cliente. Uma vez eu falei com a cliente que eu queria muito. Falei, o meu sonho é ter um lugar para atender vocês, né? De uma maneira mais digna, né? Com mais conforto, não sei o quê. E aí a cliente até falou para mim. Eu acho que desde essas palavras eu não esqueci, e eu tinha que ter me garantido naquilo ali. E ela falou pra mim que ela adorava o meu serviço, né? Era até madame. Eu tô aqui fazendo unha com você porque eu gosto do serviço que você faz. Eu já fui nos melhores salões, né? Eu tenho condições de frequentar os melhores salões, como eu já frequentei. E nenhum salão eu tenho um serviço tão bom como que você faz. Então, tipo, independente de onde você esteja, pode ter certeza que eu vou sempre ser sua cliente. Enquanto eu puder, eu vou estar fazendo a unha contigo. Eu falei, pô, nossa, aquilo ali até me emocionou. Mesmo assim, eu não desisti de ter o meu salão, né? Aí eu comecei a trabalhar com unha. Aí eu me mudei dali, aí eu vim para Honório Gurgel. Daqui de Honório Gurgel foi que
eu acho que foi o auge, né? Porque eu comecei a ficar muito conhecida, eu já estava conhecida lá. Já tinha até salões me fazendo proposta para trabalhar e eu não tinha como, porque eu trabalhava na contabilidade, né? E não podia largar aquele trabalho de carteira assinada. Na época, a minha manicure era renda extra, era para agregar mesmo. Como eu sempre fui muito curiosa e comecei a decorar, então por isso meu trabalho se espalhou rápido. Porque começou aquela procura por decoração, ia decorado e a maioria das manicures não queriam fazer desenho. Quando eu vim para Honório Gurgel, aí eu fiz a primeira cliente. Nessa primeira cliente aqui de Honório Gurgel, né, que eu comecei a fazer, ela era essas garotas assim nova, né, e tudo, que saía de pisteira. Então ela fez o quê? Levou minha unha pra pista, né? Literalmente. E aí, tipo, daí as amigas dela todas quiseram fazer, e várias pessoas quiseram fazer, e começou a procura. Aí eu comecei a perturbar um pouco o sono das colegas de Honório Gurgel.